Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Meu irmão e minha irmã, estamos aqui para mais uma lição de EBD, para mais um estudo bíblico, né? E o tema da nossa lição hoje é a liderança com a necessidade da igreja. O que vamos falar hoje? Sobre a necessidade de obtermos um líder na igreja, sobre a necessidade de ter uma liderança. Amém? Esse é o tema do que o autor da lição nos trouxe. Mas para os irmãos entenderem um pouco mais, eu vou voltar um pouco, só um trecho do que falamos semana passada. Semana passada falamos de uma igreja solidária, uma igreja que se importa com a necessidade do próximo, uma igreja que quer cuidar de pessoas. Está em Atos 6. Lemos todo o capítulo 6, estudamos todo o capítulo 6. Mas só para os irmãos não ficarem um pouco perdidos, eu vou voltar um pouco aqui, dando uma pincelada do que foi semana passada. Caso você perdeu, essa lição está gravada, você pode recorrer aí às mídias, no YouTube e tal, e procurar, que está lá gravada. Falamos semana passada de uma igreja solidária. O texto base nosso foi Atos, capítulo 6, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério do cotidiano. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciar o ministério da palavra, a fim de servir à mesa. Lá nós falamos semana passada que a igreja estava crescendo muito rápido e os discípulos não estavam dando conta, então não era certo eles deixarem de orar e de ministrar a palavra para poder servir à mesa, né? Falamos que a igreja de Atos resolvia os seus problemas, ela procurava resolver os seus problemas, buscava um diálogo entre elas para poder resolver, que foi o estudo de semana passada, né? Enfim, não podemos abrir mão de anunciar a palavra de Deus, foi o que falamos também dentro disso aí semana passada. Mas só para os irmãos entenderem, caso você perdeu, volto a dizer, é só procurar no YouTube aí, na página da IBAMO, né? Igreja Batista Monte das Oliveiras, que você vai encontrar todos os estudos, todas as nossas ministrações, né, dos cultos de quarta, domingo e da EBD. Amém, meu irmão? Vamos dar continuidade no estudo de hoje. Como eu disse, a liderança com a necessidade da igreja. A ser questionado a respeito da fé e da sua pregação, Estevão, ele foi questionado, ele proferiu um longo sermão, no qual, como ele já havia feito pelos apóstolos, ele proclamava as boas novas. Estevão, o tempo todo, estava falando do amor de Cristo. Estevão, o tempo todo, estava falando sobre o que Cristo fez na vida dele. Sendo assim, ele obedeceu à liderança da igreja. Na ocasião, os 12 ali, o povo se reuniu e nomeou ele um dos 7. Uma das 7 pessoas que tinha capacidade, um dos 7 primeiros diáconos mencionados na Bíblia, presbítero, líder, né? De uma forma geral, ele era um líder. Ele foi imposto ali pelos 12 com esta capacidade. E quais são essas capacidades? Vimos na aula passada. Qual seria o pré-requisito para você ser um líder dentro da casa de Deus? Vimos na aula passada, né? Muito me impressiona que o tempo todo Estevão estava pregando. O tempo todo ele não tinha vergonha ele não tinha vergonha de falar do amor de Cristo. A sua própria vida era um testemunho vivo. Foi preso, falaram muitas coisas que ele estava fazendo, na qual ele simplesmente pregava a palavra. O exemplo da vida dele é o que nós devemos seguir. Muito me impressiona também um fato que aconteceu comigo. Eu fiquei assim, sabe, maravilhado.
uma pessoa me ligou só para perguntar: Cleuber, você é cristão? Você é crente? Você serve a Deus? Você é um homem de Deus? Eu falei: sim, sou. Sou evangélico, busco a Deus, sim. Ela: então tá bom, me tira uma dúvida. E nessa brincadeira fiquei conversando com ele no telefone por cerca de 25 a 30 minutos, mais ou menos. Por quê? Porque ele viu em mim algo diferenciado. Nós devemos ser exemplo. Nós devemos dar testemunho. As pessoas têm que enxergar Cristo em nós. Essa é nosso intuito de vida. Mas voltando aqui para a palavra, porque nós falamos de Estevão lá na aula passada, e nós vamos dar uma pincelada sobre o que Estevão escreve, o que Estevão nos diz aqui na palavra. E Atos, hoje nós iremos estudar o capítulo 7. Vamos lá. Atos 7, de 17 a 19, nos diz assim a palavra de Deus. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpria suas promessas a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. E ele, traiçoeiramente, para com o nosso povo, o oprimiu, um dos nossos antepassados, obrigando a abandonar os recém-nascidos para que não sobrevivesse. Vou ler apenas o final. E ele obrigou a abandonar o recém-nascido para que eles não sobrevivessem. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Assim como o Senhor falou comigo, ó Pai, eu peço que o Senhor fale com os nossos irmãos que estão assistindo, ó Pai, essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Neste tempo aqui, houve uma opressão, uma aflição muito grande contra o povo ali, os israelitas. O povo ele estava sendo oprimido, o povo estava de uma forma sem aguentar já tanto sofrimento. Aí você me diz, o que é que quer dizer esse texto com o tema sobre uma liderança, que há necessidade de uma liderança? Foi nesse momento que nasceu Moisés. Estevão está nos mostrando aqui. Foi nesse momento que nasceu Moisés. Em meio a essa opressão, essa dificuldade, houve o nascimento de Moisés, um grande líder. Houve a necessidade de ter um líder para conduzir o povo. Vou dar continuidade. Atos 7, vou ler agora o 20 e o 21, que nos diz assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Olha para você ver essa palavra, extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa dos seus pais. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e criou como seu próprio filho. Vemos aqui que Moisés ele foi um menino extraordinário, um menino que se destacava, um menino que estudava, um menino que buscava conhecimento, que buscava se capacitar cada vez mais. Porque uma pessoa extraordinária, ela busca conhecimento. Ela busca entender das coisas para poder resolver. Isso é uma capacidade de um líder. Uma pessoa que busca resolver os problemas. Né? E vemos aqui que naquela época que estava acontecendo uma situação ali, onde que estava matando as crianças. Êxodo 1, 22. Ó, para você ver, Êxodo está lá no Antigo Testamento. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lance no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Nós temos a ideia, muitas das vezes, que quando o faraó mandou mandou matar, né, as crianças, saiu matando de casa em casa. Mas vemos aqui em Êxodo 1:22 que ele ordenou que lançasse as crianças no Nilo. As crianças eram para ser lançadas no Nilo como forma
de sacrifício ao Deus Nilo, ao rio Nilo, como forma de oferenda ao Deus Nilo, ao Deus, o rio, né? Aquele Deus ali a qual eles adoravam. Então era para lançar as crianças ali. Porque teve uma palavra dos profetas, do faraó, né? Que falava que teria uma criança que iria liderar esse povo, que iria conduzir esse povo. Queria levantar um líder, a necessidade de liderar. Né? O fato de lançar no Nilo era forma de sacrifício aos deuses, como eu já disse aqui. Não foi totalmente um massacre a fio da espada. Não, era para ser lançada no rio Nilo. Por isso que Moisés foi colocado ao rio Nilo. Moisés foi colocado num cesto ali no Nilo. E as crianças, como elas eram jogadas ao rio Nilo, elas morriam afogadas. Porque o rio levava, a correnteza levava, e a recém-nascido não conseguia sobreviver. Né? Mas Moisés foi colocado em um cesto e soltado à margem do rio Nilo. Interessante que vemos aqui o propósito de Deus de forjar um grande líder. Meu irmão, minha irmã, entenda, Deus tem um propósito na sua vida. E se você vai ser um grande líder, se você vai liderar algo, se você vai conduzir pessoas para o reino de Deus, entenda, dificuldades virão. Deus irá te proporcionar capacidade. Deus irá te dar oportunidade para que você se capacite para poder conduzir pessoas, para você ser um líder. Mas entenda que não será só rosas, terão muitos espinhos. Porque é através da dificuldade, através dos espinhos, que é forjado um líder, que é forjado uma pessoa para poder conduzir pessoas. Atos 7, 20 a 22. Naquele tempo nasceu Moisés, e era um menino extraordinário. Por 3 meses foi criado na casa do pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e criou como o seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio ser poderoso em palavras e obras. Através do conhecimento que ele recebeu, através da educação que ele recebeu, através do processo de ensino que ele viveu ali como faraó, ele era poderoso em palavras, ou seja, falava-se bem, conduzia bem, sabia colocar as palavras nos lugares certos, e obras, ou seja, ele falava e fazia, era um homem honrado, era um homem que cumpria aquilo que falava, como se diz aí, era homem que é homem, cumpre sua palavra, né? Então assim, Moisés fazia isso, porque ele era honrado em obras e em palavras. Como Estevão demonstra a mesma dificuldade externa. Deus, ele é o condutor da nossa história. Ele é ele que nos dá o destino que devemos ir. Então assim, como nós temos preparado o nosso testemunho? Como nós temos mostrado para as pessoas, através da nossa vida, o nosso testemunho? Estevão, ele dava testemunho. A sua própria vida falava por si. O que ele fazia falava por si. Moisés, mesmo aqui estudando, tendo conhecimento, vemos que ele foi poderoso em palavras e poderoso em obras. Ele dava-se testemunho daquilo que ele seguia. Ele era um homem honrado. Devemos ser dessa mesma forma. A liderança, ela deve ser orientada por Deus. Deus te chamou, Deus vai te capacitar, mas é no tempo dele e não no tempo nosso. Deus, se ele te chamou, ele vai te capacitar, né? O propósito que Moisés viveu no tratar com o povo era evidente, a capacidade de ser um líder escolhido por Deus. Você também
foi escolhido por Deus. Você também tem essa capacidade de ser líder. Vamos lá em Atos 7, como eu disse, nós vamos estudar todo o capítulo 7 hoje, né? E dentro desse capítulo 7, vemos que é Estevão falando. Aquele Estevão, de lá do capítulo 6, que viveu o que viveu no capítulo 6, é ele que está nos relatando aqui o capítulo 7 de Atos. Atos 7, 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Entenda que Moisés ficava estudando e se capacitando e entendendo e crescendo ali no meio dos egípcios. Mas ao completar 40 anos depois, 40 anos que ele saiu ali do povo israelita, ele decidiu de alguma forma, creio eu que Deus tocou no coração dele para ele poder visitar aquele povo, para ele poder ver como que era ali que os seus irmãos israelitas estavam vivendo. Vemos que ele foi preparado 40 anos nas melhores escolas. Ele era um homem poderoso em palavras e obras pelo fato de ter conhecimento. Nós devemos nos capacitar. Nós devemos ter conhecimento das coisas. Em Hebreus 11, 24 e 25 também nos diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, 40 anos depois, meu irmão. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar do prazer, do que desfrutar do prazer do pecado durante algum tempo. Vemos aqui que ele preferiu estar com o povo, sofrendo, sentindo a dor do povo, do que ser chamado do filho da filha de Faraó, do que desfrutar daqueles prazeres, do que desfrutar daqueles pecados, daquela vivência que tinha ali com os egípcios. Em Mateus 6, 24 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, Moisés, ele entendeu isso, que ele não poderia servir o Deus do Deus israelita e o Deus dos deuses egípcios. Ele tinha que escolher um lado. E ele optou por israelita, pelo povo de Deus. Ele era um homem forte, um homem que tinha capacidade, senso de justiça e tinha zelo pelas coisas que ele fazia. Lá, como eu disse, vamos estar todo o capítulo de Atos. Atos 7, 24 a 29 nos diz assim: ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando para salvá-lo, mas não para salvá-lo, mas eles não compreenderam. Ele defendeu um dos seus irmãos, mas o povo dele não entendeu isso que ele estava fazendo. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliar, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que fazem um com o outro? Mas os homens que maltratavam um ao outro disse a Moisés: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Quem matou o egípcio ontem? Eles questionaram para Moisés: quem te nomeou juiz? Quem te nomeou líder? Você matou um egípcio ontem, você lembra? E hoje está aqui nos dando lição de moral? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como um estrangeiro, e lá teve 2 filhos. Aqui vemos que Moisés, depois de todo o ensino que ele tinha, toda a capacidade que ele tinha adquirido ali, estudando ali pelos egípcios,
ele já se achava pronto, ele já se achava líder, ele já se achava um cara que detinha o conhecimento pelo fato de pôr bem, de colocar bem as palavras no lugar certo, de ser um homem poderoso em palavras, de ser um homem poderoso em obras. Ele já se achava, não, eu sou um líder, eu não preciso de mais nada. Entenda, ele ficou 40 anos estudando, 40 anos se preparando nas melhores escolas e já se achava uma pessoa que tinha conhecimento. Mas vemos aqui que ao ouvir aquelas palavras duras, aquelas palavras fortes, você matou um egípcio ontem, quem você acha que é para estar nos dando lição de moral? Ele para e pensa. Não aguentando, ele foge para o deserto. Mas depois disso ele saiu para o deserto e ficou lá por mais quanto tempo? Mais 40 anos. Está em Atos 7, de 30 a 36. Vocês lerem aí para vocês poderem entender. Ele ficou 40 anos estudando nas melhores escolas. E também ficou 40 anos aprendendo, adquirindo conhecimento de Deus no deserto. Aprendendo de Deus no deserto. Olha para você ver como é que é algo assim maravilhoso, como é que Deus faz. Na nossa vida cristã, em muitos momentos, nos encontramos desesperados. Nos encontramos num profundo arrependimento, num profundo, como eu posso dizer para os irmãos entenderem melhor, profundo remorso não seria essa palavra, num profundo sentimento. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é certo seguir a Deus? Será que eu fiz a escolha certa? Eu quero te dizer, você fez a escolha certa de seguir a Deus. Você fez a escolha certa de servir ao único Deus. Só que em algum momento da sua vida vai vir dificuldade. Dificuldades virão, como eu disse. O Evangelho não é só rosa, é espinhos também. Não é só maravilha, tem dificuldade também. Quem prega que o Evangelho só vai ser coisa boa, está te falando um Evangelho mentiroso. Porque para Deus te formar, para Deus te capacitar, para Deus te honrar, Deus vai te testar. Deus vai te dar prova, mas saiba você que você não vai receber nenhuma prova, nenhuma dificuldade que você não possa suportar. No mundo tereis aflições, quem falou isso foi o próprio Jesus, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também pode vencer. O próprio Jesus falou isso. Entenda, meu irmão, dificuldades virão, mas é para te capacitar. Moisés foi treinado nas melhores escolas, foi treinado lendo nas melhores literaturas, mas para ser capacitado, para ser usado, para ser um homem que vê a sarça ardente, para poder ter essa intimidade que ele teve com Deus, ele teve que ir para o deserto. Ele teve que ir para onde? Para o deserto. Jesus foi para onde? Para o deserto. Se esses homens foram para o deserto, quem dirá nós? Para ser capacitado e usado, você vai precisar passar pelo deserto. A difícil missão de liderar. Eu quero te dizer, de alguma forma na sua vida você lidera. Ou você lidera na sua casa como sendo homem, sendo sacerdote. Ou você lidera o seu filho sendo mulher. Ou você lidera a sua empresa sendo patrão. Ou você lidera a sua empresa, a empresa a qual você trabalha sendo um gerente, sendo o responsável por alguém. Ou você lidera na igreja, sendo um líder de ministério, sendo um diácono, um presbítero, um pastor, um evangelista, não sei. De alguma forma na sua vida você lidera. E a difícil missão de liderar que nós temos que entender, que foi esse o chamado que Moisés teve. Né? Em Êxodo 3:2 nos diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu, embora a sarça estivesse em chamas, ela não se consumia pelo fogo. Deus fazendo presente para Moisés.
Aqui vemos que Deus chamou Moisés. Naquele momento ali, Deus já estava finalizando o processo de Moisés do deserto, porque Deus chamou Moisés desde o ventre da sua mãe. Moisés ele foi treinado nas melhores escolas, depois foi para o deserto para ser capacitado. Deus chama e Deus capacita, viu, meu irmão, minha irmã? Em Romanos 1,6 nos diz: e vocês também estão chamados para pertencer a Jesus Cristo. Você está chamado a pertencer a Jesus Cristo. Se você está chamado a pertencer a Jesus Cristo, você tem capacidade de liderar. Você tem capacidade de ser um líder. Né? Em Hebreus 3,3 nos diz: porque ele é o tipo por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que da casa que tem edificado. Esse texto nos diz que quem edifica a casa tem a maior honra do que quem mora nela. Ou seja, Deus edificou a casa dele. Nós somos templo do Espírito Santo. É Deus que tem a honra da nossa casa, da nossa vida. Nós temos que honrar a Deus liderando pessoas, cuidando de pessoas. Efésios 4,4: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança na nossa vocação. Aquilo que você sabe fazer de melhor foi uma capacidade que Deus te deu, uma capacidade que Deus vai te usar. É uma vocação que você tem para poder servir o reino. Entenda a consciência do chamado da igreja, do chamado ao Senhor. Nós devemos nos impulsionar com aquilo que sabemos fazer de melhor para liderar pessoas a seguir a Cristo, a ter uma intimidade, a ter uma proximidade de Cristo. Olha Estevão, ele fez o que ele fazia de melhor, simplesmente falava do amor de Cristo. Olha Moisés, ele simplesmente fez o que ele sabia de melhor, liderar pessoas. Olha você tem uma vocação na mão. Você tem uma capacidade de liderar pessoas. Deixa Deus te usar. Em Isaías 64,4 é um dos textos assim, que me maravilha muito. Gosto muito desse texto. Né? Nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem e nem percebeu, nem os olhos humanos viram um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Meu irmão e minha irmã, você tem uma capacidade grande de liderar. Grande. Deixa Deus te usar. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram. Um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam. Confie em Deus. Seja liderado. Não dê trabalho para o seu líder, seja ele espiritual dentro do âmbito da igreja, seja ele empresarial dentro da sua empresa, seja ele familiar, seu pai e sua mãe. Seja um liderado de exemplo. Seja uma pessoa que obedeça aos seus líderes em todas as esferas. E seja um líder respeitado. Seja um líder capacitado por Deus. Não lidere com seu achômetro. Busque conhecimento assim como Moisés fez. Assim como Moisés fez. Porque a liderança, ela é uma necessidade. É uma necessidade. A ideia desse estudo de hoje é essa, mostrar para você que há uma necessidade de liderar. Há uma necessidade de uma liderança. E com essa necessidade de liderança, a igreja também precisa. A igreja também precisa de um líder. A igreja também precisa de líderes. De vários líderes para conduzir. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Nós precisamos de você, meu irmão, para proclamar o Evangelho. Assim como Moisés fez, em meio à dificuldade, ele enfrentou o problema dele e foi lá libertar o povo. Mas isso já também é um outro assunto. Assunto para a aula que vem, que vamos estar estudando no decorrer aqui
das lições. Desse jeito, meu irmão, eu quero te dizer, torna-se um líder. Torna-se um líder. Deixa Deus te usar e te capacitar para que você seja um líder exemplar, um líder onde que Deus possa te usar. Amém? Eu quero orar com você. Pense nisso. Pai, aqui estão os meus irmãos, ó Pai, unindo a minha fé à fé deles. Eu quero lhe dizer, ó Pai, assim como o Senhor falou comigo, fala ao coração deles, toca este povo, ó Pai. Que nós venhamos ter capacidade de liderar, que nós venhamos ver a necessidade de liderar também na igreja. Que o Senhor venha nos capacitar, assim como o Senhor capacitou Moisés, para que ele fosse um líder exemplar. Venha, Pai, nos colocar em lugares para liderar, ó Pai. Porque há uma necessidade da Igreja Mundial de líderes, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, meu irmão. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te capacitar. Que você seja um líder na mão de Deus. Assim como foi Moisés, assim como foi Estevão, que pregou sem precisar falar muito, só através do seu testemunho. Fique com Deus e até a próxima.